Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu me chamo Márcio e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos da classe de adultos, juntamente com dinâmicas para dinamizar a sua aula aí das escolas bíblicas dominicais. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição de número 11 da classe de adultos, que vai tratar do tema A Sutileza das Mídias Sociais. Se você ainda não é inscrito, eu quero fazer um convite todo especial. Se inscreva aqui no canal, curta os nossos vídeos, compartilhe e também deixe seus comentários, porque você fazendo isto, o YouTube vai entender que o conteúdo é importante e mostrará para muito mais pessoas e mais pessoas são abençoados em nome de Jesus, tá bom? O textuário dessa lição está Romanos capítulo 12, versículo 1, que vai dizer: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A verdade prática diz o seguinte: as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. Aqui está falando o quê? De testemunho. Está falando de apresentar o vosso corpo. Se apresentar ao mundo como uma pessoa de Deus, né? Mostrando que o corpo do ser humano, ele é santo, né? E que é agradável a Deus. O nosso testemunho, né? Que é também o vosso culto racional. Nesta dinâmica, nesta lição, nós temos 3 dinâmicas relacionadas a cada ponto dessa lição e eu já quero aqui apresentar para os queridos irmãos a primeira dinâmica, a qual vai tratar os cristãos na era digital. O professor, para essa dinâmica, ele vai levar algo de valor, algo que tenha valor para a sala de aula. Por exemplo, eu trouxe aqui para apresentar para os irmãos um celular antigo, tá? Mas que ele tem um certo valor. O professor também pode fazer isso. Leve algo de valor para a sala de aula e diga para um aluno voluntário tentar vender este objeto na sala de aula. O aluno vai tentar vender, vai oferecer aquele objeto e vai mostrar as características daquele objeto. Por exemplo, eu estou aqui com um celular antigo, mas eu posso dizer o seguinte: ele está funcionando muito bem. Ele pega o WhatsApp, ele pega Instagram, ele está funcionando no Facebook, ele está com a bateria boa, ele tem a câmera boa. Eu posso apresentar as características e oferecer para aquela sala de aula, certo? O aluno voluntário vai fazer isso, vai oferecer as características, vai oferecer o objeto para os alunos, né? Possivelmente possa ser que apareça 1 ou 2 no meio de 30 alunos, ou 40 ou 50, que queira comprar este objeto, tá bom? Agora o professor vai fazer o seguinte: vai chamar outro aluno e vai falar para ele: para você vender mais rápido este objeto, é melhor você oferecer para um grupo de 50 pessoas ou você colocar em um canal de vendas na internet que tenha 50 mil pessoas, né? Que tenha 30 mil pessoas, né? Hoje em dia tem a OLX no Facebook, que também a gente encontra pessoas aqui da região e da cidade. Aí o aluno vai dizer: não, eu acho melhor colocar na internet o alcance de pessoas é maior, e eu falo as características daquele celular, certo? E aí o professor vai dizer: por parabéns, muito bem. Vai pedir para sentar. E aí o professor vai explicar essa dinâmica, vai fazer a aplicação dessa dinâmica para os alunos. Da mesma forma que o objeto, né, foi colocado à frente dos alunos, de 30, 40, 50 alunos, e que a pessoa que estava vendendo falou das características, e essas características alcançaram aquelas pessoas que estavam ali, da mesma forma se nós colocarmos este objeto em redes sociais, o alcance da mensagem, o alcance das características daquele objeto, se aquele objeto é bom ou ruim, o alcance, se aquele objeto vai ser bom, benéfico para alguém, vai ser maior, porque mais pessoas serão alcançadas, sabendo o quê? Sabendo da mensagem, né, que aquela pessoa está passando para vender aquele objeto, falando de coisas boas, de coisas que aquele objeto pode
oferecer. E aí a aplicação é o seguinte, é que a mensagem do Evangelho, né, vem junto com o nosso testemunho. O testemunho de uma pessoa que se diz cristão, que está nas redes sociais, deve condizer com a sua vida física, com aquilo que ele está vivendo no meio das pessoas. As pessoas olham o seu comportamento, né, presencial, mas também as pessoas olham o seu comportamento nas redes sociais. Como é que aquela pessoa está se comportando? E o pior de tudo, nas redes sociais, o alcance é maior. Se aquela pessoa está tendo mau testemunho nas redes sociais, com certeza, mais pessoas irão ser alcançadas, né? E mais pessoas estarão sendo, né, prejudicadas, porque aquela pessoa não está dando testemunho. Mas se aquela pessoa der testemunho, falar de Cristo, falar do amor de Jesus, e a sua vida condizer com aquilo que ela está vivendo, o alcance será maior e mais pessoas serão abençoadas através do testemunho daquela pessoa. E aí o professor pode ler o seguinte texto da nossa lição aqui do nosso autor, onde está no segundo subtópico, onde diz o seguinte: o mundo virtual também é uma realidade no dia a dia da igreja. Contudo, há muitos desafios, riscos e perigos neste espaço virtual. Portanto, o andar prudentemente, recomendado pelas Escrituras, aplica-se também ao espaço virtual. Então precisamos ter cuidado, meus queridos professores, alunos, subintendentes, pessoas que estudam conosco aqui neste canal, que o nosso comportamento nas redes sociais também são de grande importância e de valia para que as pessoas possam dar crédito à nossa mensagem, a mensagem da salvação, a qual nós anunciamos também nas redes sociais. Tá bom, meus queridos? Gostou dessa primeira dinâmica? Partindo então para a nossa segunda dinâmica, que está relacionada ao terceiro ponto dessa lição, onde diz a igreja e os pecados virtuais. Irmãos, o mundo virtual, ele pode ser maligno ou ele pode também ser benigno. Quem se envolve, quem está navegando na internet, quem tem Facebook, Instagram, YouTube, né, ou outra rede social, ele pode também ser um instrumento para o bem ou pode também ser um instrumento para o mal. E para este ponto aqui, para esse ponto, o professor vai levar para a sala de aula, para esta dinâmica, uma faca. Eu já fiz essa dinâmica em outra videoaula, tá? E irei repetir ela aqui. Porém, ela vai se encaixar direitinho naquilo que nós iremos aplicar aqui, que nós iremos falar aqui a respeito deste ponto. Esta faca, o professor pode levar para a sala de aula uma faca ou qualquer outro objeto cortante. No meu caso aqui eu trouxe a faca. Esta faca aqui, a dinâmica que o professor vai fazer é o seguinte: vai fazer a pergunta para os irmãos. Esta faca aqui, nas mãos de uma cozinheira, ela faz o bem ou ela faz o mal? Aí um aluno vai se levantar e vai responder: não, essa faca aqui, ela vai fazer o bem, porque a cozinheira vai cortar os legumes, vai cortar a carne, vai fazer a comida, e cozinhar também é um ato de amor, então ela vai estar fazendo o bem para a sua família, a sua casa ou qualquer outra pessoa a qual ela está servindo, fazendo o almoço, a janta ou qualquer outra refeição. E aí o professor vai fazer outra pergunta: essa faca, na mão de um assassino, vai fazer o bem ou vai fazer o mal? Vai ter um aluno que vai responder e vai dizer: não, vai fazer o mal, porque o assassino vai matar, vai machucar, vai ferir alguma pessoa. E aí o professor vai fazer a terceira pergunta. A terceira pergunta, se o professor quiser anotar, o aluno quiser anotar aí, anote para poder na hora lá não confundir e não misturar as perguntas. A última pergunta é essa: mas essa faca aqui, ela é boa ou ela é ruim? Aí, essa faca aqui, ela é
algo bom ou algo ruim? E aí o aluno vai responder, vai depender da mão da pessoa que está utilizando ela, certo? Então essa faca ela é neutra. Da mesma forma, é a internet. Nós fazemos essa analogia que a internet em si mesma, ela não é má e nem boa, ela é neutra. Da mesma forma, é a faca, ela é um instrumento que precisa ser usado por alguém. A internet, da mesma maneira, ela precisa ser usada por alguém. E dependendo do coração desta pessoa, ela vai usar a internet para o bem ou vai usar a internet para o mal. Da mesma maneira, é a faca. E aí o professor pode ler o seguinte texto, ainda é do nosso autor, da nossa lição, onde fala o seguinte: a igreja e os pecados sexuais. A noção do santo e o profano nunca deve ser esquecida pelos cristãos. Sede santos porque eu sou santo. Conforme 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Infelizmente, não é o que se observa com muitos crentes que usam as mídias sociais. Muitos a utilizam de forma pecaminosa. Olha só, meus irmãos, o cuidado que nós devemos ter quando nós estamos de frente com a internet, de frente com as imagens, os vídeos. Nós não podemos utilizar a internet, que por si só ela é neutra, para praticar algo pecaminoso. A internet ela pode nos prejudicar, ela pode nos fazer pecar, dependendo da forma em que eu e que você usamos. Então precisamos ter sabedoria e usar a internet para a glória de Deus, para propagar o evangelho do Senhor, para anunciar as boas novas de salvação e para espalhar o bem para todos aqueles que estão nos acompanhando e nos seguindo. Tá bom, meus queridos? Gostou dessa segunda dinâmica? Dinâmica abençoada, tá bom? Se você gostou, comenta aqui embaixo. Não deixe de se inscrever também no canal e nos ajude aí compartilhando para mais pessoas. A terceira dinâmica vai tratar sobre o quarto ponto dessa lição, que é a aplicação dessa lição aqui que o nosso autor colocou, que vai tratar o seguinte: as mídias sociais e o ID de Jesus. Será que nós devemos pregar, anunciar a Jesus Cristo apenas para as pessoas que nós estamos vendo, pessoas que estão à nossa volta? E para este ponto aqui, eu quero trazer aqui para essa terceira dinâmica como uma mensagem, uma história, um testemunho de uma pessoa que ganhou o mundo inteiro cantando música pop. E os irmãos que estão me ouvindo agora podem até saber dessa história. Os irmãos podem usar essa história também na sua sala de aula, que é a história do Chris Duran, um cantor pop francês que ganhou o mundo cantando música pop, mas em que em um determinado momento ele sofreu um acidente. E imagine só quem foi que evangelizou este cantor, mundialmente conhecido, que é o Chris Duran. Os irmãos sabem, só colocar na internet aí Chris Duran, vão saber quem é, que fez sucesso em todo mundo na década de 90. E ele então foi evangelizado não por pessoas que estavam à sua frente, mas ele conta que quando ele sofreu o acidente, ele estava no leito de hospital, deitado, e de repente alguém liga a televisão do quarto e ele começa então a ouvir a pregação de um pastor. O pastor começa a pregar na televisão, anunciar o evangelho na televisão, falar de Jesus Cristo na televisão. Ele, muito famoso, muito dinheiro, cheio de riqueza ao seu redor. De repente, ele olha para dentro de si e vê a sua pecaminosidade e vê que ele é dependente de Jesus Cristo. Aquela TV, que antigamente, pelas Assembleias de Deus, era condenada, agora ela é instrumento para anunciar a Cristo para as pessoas. E evangeliza este homem. Agora este homem
ele passa agora a cantar música gospel, né? Ou melhor, música religiosa, músicas que exaltem a Deus, músicas que glorifiquem a Deus. No tempo ele era solteiro, hoje ele é casado, tem uma filha e hoje faz a obra do Senhor, utilizando o seu dom para louvar a Deus e para a glória de Deus. Tá bom? E aí vai tratar o seguinte, o ID do Senhor, o professor pode ler aqui no primeiro subtópico, que vai tratar sobre a seara virtual. Eu falei aqui o exemplo da TV, mas hoje as redes sociais, a internet, ela está na mesma categoria, anunciando e alcançando muitas vidas, muitas pessoas, através das suas mensagens, tá bom? E aí a seara também ela é virtual, é onde diz aqui o nosso primeiro subtópico. Aí vai dizer o seguinte, Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, Mateus 16,15. Aí o autor vai dizer, evidentemente que o ide de Jesus inclui o espaço virtual. Portanto, mesmo o mundo virtual, tendo seus próprios desafios e oferecendo seus perigos, não deve ser demonizado. Amém, meus queridos irmãos? Olha só a importância de utilizar esse instrumento, a internet, como um instrumento poderoso para anunciar as grandezas de Deus, anunciar o evangelho da salvação, anunciar a Jesus Cristo para as pessoas. Assim como Cris Duran recebeu no seu coração o evangelho anunciado por um pastor que pregava em uma TV, da mesma forma, pessoas podem se converter ouvindo a sua pregação pela internet, ouvindo o seu louvor, falando de Jesus pela internet, ouvindo o seu ensinamento também falando de Jesus pelas redes sociais, Instagram, Facebook, né, YouTube, LinkedIn e outras mais, também pessoas podem aceitar a Cristo, podem também reconhecer a Jesus como seu Salvador das suas vidas. E eu tenho certeza que essa seara virtual, ela está se expandindo a cada dia mais. À medida que os cristãos vão se convertendo, vão entendendo que este também é um instrumento de Deus, né? As pessoas podem fazer com que este instrumento possa chegar a mais vidas, né? E vidas então serem abençoadas, tá bom, meus queridos irmãos? Gostaram dessas 3 dinâmicas? Se inscreva aqui no canal, avise aqui, comente aqui embaixo, tá bom? Qual das 3 você vai usar, tá bom? Se você gostou, não deixe de contribuir aqui no nosso canal, um coraçãozinho que tem aqui embaixo com a palavra valeu. Nós estamos também com o segundo canal de leitura da palavra e de oração. Vou deixar também o link aqui. Você quer receber oração na sua casa? Você quer assistir vídeos de leitura da palavra? Se inscreva no nosso segundo canal aqui embaixo, tá bom? Até mais, que Deus te abençoe, né? E até a próxima aula, se assim o nosso Senhor Jesus nos permitir.